É muito fácil confundir um impulso que vem a você com alguma resposta mais profunda que vem da quietude. E assim, em qualquer qualquer processo de tomada de decisão, você tem basicamente dois fatores. Bem, a maioria das pessoas tem. Você tem a informação que está disponível para você e, portanto, certifique-se de ter as informações, de todos os fatos de que precisa. Às vezes, antes de tomar uma decisão, você pode ter alguns fatos, e às vezes esses fatos podem não ser suficientes. Então você se interioriza e vê que perguntas pode fazer para extrair mais fatos ou informações de quem for capaz de lhe dar essas informações. Estou falando de termos muito gerais, esteja você no negócio ou onde quer que esteja, ou alguma decisão pessoal que você precisa chegar em um nível, os fatos precisam ser examinados. Então, qual é a situação? E às vezes os fatos não são claros o suficiente. Ou você não está ciente o suficiente. Você fica quieto e vê que perguntas pode fazer. Alguém pode fornecer fatos mais detalhados. Mas para fazer a pergunta certa, você já precisa de um momento de silêncio. Você pode não obter uma resposta imediatamente por meio da quietude. O primeiro passo, quando você fica alerta e imóvel, é outra questão. O que é muito importante no processo de tomada de decisão não é chegar a uma decisão, mas fazer a pergunta certa que pode extrair o que você precisa para chegar a uma decisão. E para fazer a pergunta certa, é preciso que haja uma quietude alerta por um momento. E nessa quietude alerta, você meio que escuta interiormente. E aí vem uma pergunta. Quando alguém me liga e diz: ei, recebemos esta ou aquela oferta, alguém quer que você faça isso, alguém quer que você faça aquela entrevista, alguém quer que você faça aquele outro. E muitas vezes eu não digo imediatamente sim ou não. Normalmente eu faço algumas perguntas, além das informações que eles me dão. Bem, e quanto a isso, aquilo e aquele outro? Então eles ligam de novo, então eu sei um pouco mais. E às vezes, com base nas informações factuais, você já sabe se quer fazer ou não. Você sabe mais facilmente que não quer fazer uma determinada coisa. Apenas olhando para os fatos. Mas pode ser que você tenha todos os fatos e ainda não esteja claro qual é a causa certa para a ação. Então você esgotou o momento de fazer mais perguntas, provavelmente, a menos que algo mais venha até você. E geralmente é uma questão de ficar quieto. E essa é a dimensão adicionada ao processo de tomada de decisão. Funciona junto com a observação do conhecimento que você tem na mente, conhecimento conceitual, conhecimento factual. Funciona em conjunto com um conhecimento intuitivo mais profundo. E você une os dois. Não é apenas um intuitivo e você desconsidera completamente os fatos. Portanto, mesmo trazendo sua ex-namorada, o que é uma coisa relativamente simples, talvez houvesse um impulso de que, alguma crença de que você deveria obedecer a seus impulsos agora e simplesmente fazer, mas você não fez. Você também tem algum conhecimento em mente sobre que tipo de pessoa ela é. Como era seu relacionamento, como terminou, como ela pode reagir. Esses são fatores que você também considera. É uma coisa sábia a se fazer. Apenas no nível do pensamento, você pensa sobre isso.
E então se interioriza e fica quieto. Um impulso para fazer algo não vem necessariamente do nível mais profundo. Pode ser um impulso emocional, pode ser um impulso criado pelo ego, para se ver como muito espiritual, que você se reconecte com ela. E pode vir de muitos diferentes níveis. Além disso, é bom negociar. Às vezes, nesse caso em que não é necessária uma ação imediata, se demorar um pouco, pode ser bom. Espere um dia e veja se no dia seguinte ainda sente o mesmo, ou no outro dia. Porque nesse caso, por exemplo, não é necessário uma ação imediata. Portanto, muitas vezes é útil saber se algo é real. Se vem do nível mais profundo, dê um tempo. Se ainda estiver lá ou na próxima semana, é mais provável que seja verdade e venha do nível mais profundo, do que um impulso que pode se dissolver muito rapidamente. Um impulso me ocorreu há muitos anos, como já contei em várias ocasiões. Quando morava na Inglaterra, no campo, certa manhã, não foi um impulso, mas um forte conhecimento de que, por algum motivo, eu devia me mudar para a costa oeste da América do Norte. Mas eu não sabia o porquê. Mas não peguei imediatamente o telefone, fiz uma reserva e vendi tudo que eu tinha. Eu esperei. E os dias se passaram e aquilo ainda estava lá. Várias semanas se passaram e aquilo ainda estava lá. Aí eu não consegui. Eu sabia que tinha que fazer isso. Não foi um impulso temporário ou uma ideia que me veio à mente. Veio de um nível muito mais profundo. Se eu não tivesse obedecido, provavelmente eu teria adoecido. Ou algo teria dado muito errado, pois não teria ido naquele fluxo mais profundo, onde o universo queria me mover. Portanto, se houver tempo, dê tempo ao tempo. E se algo ainda estiver lá depois de alguns dias ou mesmo de algumas semanas, provavelmente vem do nível mais profundo. Então, em muitos casos, é uma questão de equilibrar o conhecimento dos fatos e ir além do conhecimento factual. E, novamente, para repetir, às vezes o conhecimento factual é tudo do que você precisa. E fica imediatamente muito claro, apenas olhando para os fatos, que isso, por exemplo, não é viável. Outras vezes a mente pode criar prematuramente a ideia de que isso não pode ser feito, porque ninguém fez isso antes e pode dar errado. Portanto, não tenha muita certeza de que, quando a mente diz não, você realmente precisa ser muito claro. Se você não está totalmente claro, vá para dentro.